Gráfico da função seno. Então nós vamos construir o gráfico da função seno. Antes de construirmos o gráfico, nós vamos analisar o ciclo trigonométrico. Então está aqui o ciclo trigonométrico. Sabemos que no ciclo trigonométrico ele foi colocado o ciclo sobre o sistema cartesiano ortogonal. Aqui é o centro. Esse ponto azul aí vai ser a origem do sistema cartesiano ortogonal. Temos aí o eixo dos senos, que é o eixo vertical. E sobre esse eixo que nós vamos marcar o valor dos senos desses arcos aí. Nós colocamos aí os arcos notáveis, que é o arco de 30 graus, que é π sobre 6. Lembrando que 180 dividido por 6 dá 30. Π sobre 4, que é o arco de 45 graus. Lembrando aí que também temos aí 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. E 180 dividido por 3 dá 60. Então tem os arcos de 30, 45 e 60. Isso no primeiro quadrante. Temos aí no segundo quadrante seus arcos correspondentes. Coloquei exatamente os arcos que vai ter o mesmo valor para o seno. Tá? Então aqui, por exemplo, o seno de 60 graus, que é π sobre 3, vai ter o mesmo valor que o seno de 2π sobre 3. Isso nós vamos ver. Tá aqui, então vamos marcar aqui no eixo Y, que é o eixo dos senos. Eu marquei esse ponto aqui, que é o ponto de coordenada 0 e 0, esse ponto azul vai ser o seno. Então, para um arco de 0 graus, o seno vai ser 0 graus. Já está entendido que o seno aí é 0 graus. Bom, para um arco de 0 graus. Para um arco de 30 graus, agora escolhemos aqui um arco de 30 graus, que é π sobre 6. Observe aí o seno é 1/2. Seno de 30 graus é 1/2, nós já aprendemos isso numa tabela. E o seu correspondente ali no segundo quadrante vai ser 5π sobre 6. Então você vai contar de 30 em 30. Ó. Dividimos aqui o primeiro quadrante em 3 de 30, dá 30, 60, que é o π sobre 3, e 90. Aí mais 30, 120, que é 2π sobre 3. 120 mais 30, 150. Então esse ângulo aqui, esse arco, é o arco de 150 graus, correspondente a 5π sobre 6. Basta dividir 180 por 6, que você vai achar 30, e multiplicar por 5. 30 vezes 5, 150. Então o arco de 150 e o arco de 30 graus, eles possuem o mesmo valor para o seno, que é esse segmento azul aqui. A origem aqui é 0 e vai até meio. Lembrando que o raio é 1, então aqui é meio. Seno de 30 é meio. Continuando, aí nós temos aí agora o seno de 45 graus, que é π sobre 4. E seu correspondente lá no segundo quadrante vai ser 3π sobre 4. Só é contar de 45 em 45. Ó. 1, 45, aí 2, 45, que dá 90. 90 mais 45, 135. Então, o arco cujo seno é 135 graus e o arco de 45 graus, observe que eles têm o mesmo valor para o seno, que é esse segmento azul, o mesmo valor. E vocês também estão observando que no primeiro quadrante o seno ele é crescente positivo, está crescendo, está aumentando. Aí está aí o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O seu correspondente vai ser 2π sobre 3, que é o arco de 120 graus. 120 graus. E, por fim, nós chegamos aí ao arco de 90 graus. Um arco de 90 graus, o seu valor vai ser 1. Então, aqui ó, vai de 0 até 1, é igual ao raio, 1. Então, seno de 90 é 1. Recapitulando, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 6 é 1/2, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 90 é 1. Então, o seno ele é crescente no primeiro quadrante e positivo. Agora, vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, nós escolhemos aqui o arco de 120 graus, que é 2π sobre 3, que é o correspondente do ângulo de 60 graus, ó, que tem o mesmo valor de seno. Agora, observe que agora o seno, no segundo quadrante, ele está diminuindo, ele é decrescente, porém continua sendo positivo. Então, observem aí, ó, seno de 3π sobre 4, que é igual ao seno de π sobre 4.
nós sabemos que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tem aí 5π sobre 6, que vai ter o mesmo seno de π sobre 6, e o seno de π. Temos aí agora o seno de π, e o seno de π é zero. Observe que zerou aqui ao ponto, voltou à origem. Seno de π é zero. Agora vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante nós temos aqui um arco 7π sobre 6, que é o arco de 210 graus. Ó. Basta pegar π sobre 6, que dividido 180 por 6 dá 30, 30 vezes 7, 210. Então 210 graus vai ter o mesmo valor de seno que 11π sobre 6. Observe, ó, o correspondente é 11π sobre 6. E observe que agora aqui no terceiro quadrante o seno agora é negativo. Ele vai de 0 até menos 1, ele é negativo. Observe que agora ele está decrescendo e é negativo. Então seno de 5π sobre 4, 5π sobre 4, cujo correspondente no quarto quadrante é o 7π sobre 4. O seno de 4π sobre 3 está decrescendo até menos 1. E seno de 270, que é 3π sobre 2. 270, 3π sobre 2, o valor é menos 1. Então, temos aí no terceiro quadrante, o seno é negativo e decrescente. Observe que ele decresceu de 0 até menos 1. Agora vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante, ele volta a crescer. Ele está indo de menos 1 até 0. Está crescendo. Está crescendo. Está indo para 0, ou seja, está crescendo, porque está indo de menos 1 até 0. Até chegar em 2π, que é a volta completa. Em 2π, o seno volta a ser 0. Então, seno de 2π é 0. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. O seno de π volta a ser 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, vamos guardar esses valores. Tá? Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180, que é o π, é 0, seno de 270, que é 3π sobre 2, é menos 1. Guardando esses valores, e os demais você já deve aqui ter observado no ciclo trigonométrico. Bom, só fazendo uma observação, o ângulo de 45 graus, que é π sobre 4, ele divide o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, exatamente em arcos côncavos iguais, ó, na metade. Então, marquei aqui esse de roxo aqui, ó, π sobre 4, 1π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Forma aqui um quadrado. Esses arcos aí são arcos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, respectivamente, formando a sequência com números ímpares. Ó, 1π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Isso aqui dá para você decorar tranquilamente para o arco de 45 graus. Forma um quadrado. No primeiro quadrante é π sobre 4. No segundo, só lembrar que agora é ímpar, 3π sobre 4. Na sequência, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Bom, temos esses valores. Com esses valores nós vamos agora construir o gráfico desta função. Para isso nós vamos elaborar uma tabela anotando esses valores. Os principais é o seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2 e seno de 2π. Lembrando que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Então vamos à construção do gráfico. Esses valores que nós marcamos aí no ciclo trigonométrico em uma tabela e depois vamos transferir para o gráfico ao lado para construirmos aí o gráfico da função y igual a seno de x. Então vamos atribuir valores arbitrários para o x, assim como fazemos quando nós estamos construindo o gráfico da função afim, que você sabe que é necessário apenas 2 pontos. A função quadrática também, quando você vai construir o gráfico da função quadrática, você atribui valores arbitrários aí à variável. Então vamos escolher aí
5 valores, valores assim convenientes, né? Nós sabemos que o ciclo trigonométrico ele é colocado sobre o sistema cartesiano ortogonal, tá? Tem o ponto 0, 0, as coordenadas 0, 0. Aí tem o ponto 1, 0, que são as extremidades. 1, 0, 0 e 1, menos 1, 0, 0 e menos 1 e 1, 0. Então, vamos lá. Vamos começar atribuindo um valor conveniente para a variável x, que seria o 0. E vamos calcular seno de 0. Então, sabemos que o seno de 0 é 0. Isso nós já vimos ali no ciclo trigonométrico. Tá? Um outro valor conveniente seria o π sobre 2, é o arco de 90 graus. Então, π sobre 2. π sobre 2 é um valor conveniente. Vamos marcar ele aqui no gráfico, π sobre 2. E seno de 90 graus nós vimos que é igual a 1. Seno de 90 graus é igual a 1. Um outro valor conveniente depois do π sobre 2 é o π, que é 180 graus. Sabemos também que o seno de π também é 0. Isso nós vimos aí no ciclo trigonométrico. O seno de π é 0. Depois nós temos um outro valor de 2. Está aqui é o π. E o outro valor conveniente é o 3π sobre 2. 3π sobre 2 que é o arco de 270 graus. Então, 3π sobre 2. Sabemos que o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E, por fim, 2π, completando a volta de 0 até 2π. O seno de 2π também é 0. Então, nós vamos marcar esses pontos aí, essas coordenadas aí, no gráfico ao lado. E depois vamos traçar o nosso gráfico. Então, para 0 é 0. Para π sobre 2, o seno é igual a 1. Vou projetar aqui em cima. Aqui, marcar desse ponto, π sobre 2 e 1. Para π, o seno de π é 0. Então, vamos marcar daqui em cima, o seno de π é 0. Para 3π sobre 2 é menos 1. O seno é negativo, está aqui embaixo, é menos 1. Para 2π é 0. 2π aqui, marcar aqui 2π. Então, para 2π, o seno de 2π também é 0. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 pontos marcados. Mas podemos também colocar aqui, ó, entre 0 e π sobre 2, nós sabemos que aqui vai estar π sobre 4. Π sobre 4, que é 45 graus. E sabemos que o seno de π sobre 4 de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A raiz quadrada de 2, nós sabemos que é aproximadamente 1,4. E isso dividido por 2, nós vamos encontrar 0,7. Então aqui, aproximadamente próximo de 1 aqui, ó. 0,7. Também vou fazer uma distribuição. Então, para π sobre 4, nós vamos ter um valor próximo de 0,7 aí. Não é um valor exato, é aproximado, 0,7. Então, tem π entre 0 e π sobre 2 é π sobre 4. Entre π sobre 2 e π, 1π sobre 4, os ímpares 3π sobre 4. Aqui nós temos 3π sobre 4. E 3π sobre 4, o seno também é aproximadamente 0,7. É igual ao seno de π sobre 4. Agora, no terceiro quadrante, que está entre π e 3π sobre 2, nós temos aí 5π sobre 4. Aqui o seno é negativo, também no lugar de 0,7 vai ser menos 0,7. Então vamos marcar aqui antes de menos 1, próximo de menos 1, menos 7. Então aqui é 0,7 positivo, 0,7 negativo. Então tá aí. 5π sobre 4 vai ser menos 0,7. Traçando vai ser aqui, ó.
e 7π sobre 4, que está no quarto quadrante entre 3π sobre 2 e 2π, que também tem o mesmo valor do seno de 5π sobre 4. É um valor negativo aqui. Bom, agora só é unir esses pontos, tá? Vamos unir esses pontos e vamos formar uma curva chamada de senoide. Então, passando aqui, ó, vamos unir esse ponto. Unindo esses pontos aí, ó, vamos fazer a união desses pontos. Observe aí, essa curva que estamos formando é chamada de senoide. E tá aí é o gráfico da função seno. Esse é o gráfico da função seno. Observe que forma essa figura aí é chamada senoide. E ela se repete, e observe que nós calculamos apenas para a primeira volta, que vai de 0 até 2π. Continuando, ela continuaria a fazer a partir de 2π, de 2π até 4π, ela faria exatamente o mesmo movimento. Pelo gráfico, nós observamos que a função ela é crescente no primeiro quadrante, que vai de 0 até π sobre 2. Observe que o gráfico sobe, crescente. Crescente. Ela é crescente de 0 até π sobre 2. Observe, é crescente. De 0 até π sobre 2. No segundo quadrante, que é de π sobre 2 a π, ela é positiva, porém decrescente. Aí, no terceiro quadrante, que é de π até 3π sobre 2, também ela é decrescente. Ela está decrescendo. E no quarto quadrante ela volta a crescer novamente, que é de 3π sobre 2 até 2π no quarto quadrante, ela é crescente. Então ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante, negativa no terceiro e no quarto quadrante. Ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante, e decrescente no segundo e no terceiro quadrante. Está aí representado o gráfico da função y igual a seno de x. Espero que você tenha entendido esse gráfico, a construção do gráfico, e até uma próxima aula, onde abordaremos o gráfico da função cosseno de x.